Meu nome é Alessandra Morimoto, tenho 37 anos, sou mãe de 4 filhos e vim do Rio de Janeiro. Minha filha desde sempre foi muito meiga, muito educada, era a filha perfeita, sempre solícita. Ela começou a fase da puberdade também muito tranquilamente, sempre foi muito vaidosa, consumista até demais. Fazia sobrancelha sempre impecável nas roupas, o quarto sempre cheirosinho, arrumadinho. E quando no começo de 2016 ela começou a trabalhar comigo na esmalteria que nós tínhamos. E ela só elogios, todo mundo só tinha elogios para ela. Até março, abril, ela era a filha que a gente sempre conheceu. E maio foi assim um marco, porque foi quando ela mudou repentinamente, drasticamente. Já era o segundo ano dela nessa escola. Tinha entrado no terceiro ano do ensino médio. Essa amizade, essa transição da velha filha para a nova filha se deu muito rápido, né? Em maio ela já estava completamente doutrinada. Em maio ela já era outra pessoa. Ela começou a se interessar muito por política. E sempre eu notei também que era sempre voltado à esquerda, especificamente. Muitas teorias marxistas, começou a ler livros como o Manifesto Comunista, por exemplo. Em dado momento, eu notei também que isso não estava só nas leituras. Ela começou a se envolver com amigos novos e esses amigos eram sempre voltados para a esquerda. O meu outro filho, que estudava na mesma sala, começou a me a me dizer coisas como: mãe, a professora X só, ao invés de dar aula, só fica falando de política. Nessa mesma época, foi a primeira vez também pediu, ainda obediente, se podia ir numa manifestação. Segundo ela, uma professora iria junto, a filha da professora também, e não haveria problema nenhum, porque era uma manifestação pacífica. Eu deixei. Acreditei que, afinal, ela estava com uma professora, né? Os professores querem sempre o melhor para os nossos filhos. Nesse mesmo dia, minha filha voltou para casa sozinha, dizendo que havia se separado da professora e da filha, porque em algum momento da manifestação começou muita violência ali. Enfim, a partir desse dia eu comecei a prestar mais atenção. O discurso dela começou a mudar. E aí, em um outro momento, ela deixou o Facebook logado. E eu vi ali a gravidade da situação. Ela se correspondia via Facebook com essa professora, inbox. A professora enviava diversos links para ela, todos de cunho socialista, e marcava manifestação, incitava manifestação, incitavam pensamentos que minha filha nunca tinha aprendido dentro de casa. Depois que nós constatamos que havia uma amizade entre a professora e que eu vi todos aqueles links que a professora mandava, nós procuramos uma psicóloga. Ela era especialista em adolescente, já havia trabalhado no conselho tutelar nesse assunto. Minha filha fez 4 meses mais ou menos de tratamento com ela, e nas conversas que nós tínhamos,
ela me confirmou que minha filha realmente estava sofrendo doutrinação, que minha filha realmente tinha sofrido uma lavagem cerebral, que estava muito confusa. Só que minha filha não levou adiante. Ela interrompeu o tratamento, a nossa revelia, tanto minha quanto da profissional. A partir desse momento, nós começamos a levar a sério. Eu e meu marido comparecemos à escola. A escola, contra todas as evidências, se colocou a nosso favor e contra a professora, dizendo que a professora já havia sido admoestada, já havia sido instruída a não militar dentro de sala de aula, e a professora desobedecia. Inclusive, disse que outros pais haviam procurado a coordenação, mas nenhum deles havia levado adiante. Foi nesse momento que a gente viu que a escola queria realmente se eximir de qualquer responsabilidade, colocando a culpa exclusivamente na professora. Inclusive, a coordenadora nos instruiu a procurar o conselho tutelar. O conselho tutelar notificou escola e professora. A escola, então, tomou a atitude de pedir que eu e meu marido, assinássemos um termo isentando a escola de toda responsabilidade. E que essa cabia somente à professora. E foi assim que a gente assinou. Acho que na hora o argumento usado foi tão convincente que nós assinamos esse termo, isentando a escola de responsabilidade, mas a professora não. O conselho tutelar garantiu que ela seria notificada. A partir desse momento, como a minha filha ficou cada vez mais agressiva e com um discurso revolucionário, cada vez mais militante, a gente começou a marcar em cima. E ela começou a fugir de casa. Acho que aquela manifestação foi a porta de entrada, porque ela começou a literalmente fugir de casa para ir em manifestações cada vez mais agressivas, até que ela se deparou com o movimento Black Bloc. Quando ela se deparou com o movimento Black Bloc, que começou o problema realmente, porque todo aquele discurso ela começou a praticar dentro de sala, na escola, com a família, cada vez mais agressiva, e ela fez uma mistura de ideologias e ficou sem tomar banho e não queria mais comer carne porque comer carne estimulava a produção do gado e isso era muito capitalista. Enfim, acho que não cabe entrar nesse mérito, no mérito da ideologia, mas ela foi ficando cada vez mais confusa. A professora, nessa altura, ela fez uma coisa muito covarde, porque ela colocou a minha filha nesse caminho, ela mostrou para minha filha o caminho das pedras. E no primeiro ataque que ela sofreu do conselho tutelar e da escola, ela se voltou imediatamente, rompendo com a minha filha. E por que dói tanto? Porque a minha filha discutia com a gente diariamente defendendo essa professora dentro de casa. Ela ficava contra a gente para defender essa professora.
Chamava a professora de amiga, dizia que só essa professora entendia o que ela sentia, entendia o porquê ela militava. E a primeira coisa que a professora fez em prol do emprego, em prol de si mesma, foi romper com a minha filha. Eu acho que se a ideologia dela é tão importante, é tão válida, por que ela não continuou apoiando a minha filha? Essa é uma dúvida que eu tenho, que espero que um dia ela possa responder. Enfim, minha filha estava sozinha, mas ela já estava no caminho, envolvida com Black Bloc, com manifestação violenta, fugia cada vez mais, ofendia a gente o tempo inteiro, dizendo que eu não quero mais trabalhar com você, porque eu quero que seu comércio dê errado. Se eu quero que dê errado, para que eu vou ajudar a manter? Quando meu marido faliu, minha filha comemorou. Ela comemorou. E é isso. Foram muitos episódios de discussão, embates físicos, proibições, fugas, ofensas, discursos ideológicos agressivos, revolucionários, mas que, se você tentasse aprofundar, ela não conseguia levar adiante com coerência, e isso fazia com que a gente tivesse a confirmação de que ela realmente estava muito confusa nas coisas que ela falava. No dia da abertura dos Jogos Olímpicos, eu estava trabalhando, meu marido também. Uma amiga viu minha filha pela TV entre Black Blocs apreendidos no embate que teve em frente ao estádio Engenhão. Meu marido foi até lá e ele saiu de lá desolado, porque a minha filha desafiou ele, dizendo: você não precisa estar aqui, tem advogado aqui do PSOL, dos Black Blocs, que vão tirar a gente, você pode ir embora, não precisa ficar aqui, não precisa vir me buscar. E de fato havia 3 advogados lá, dos Black Blocs e um do PSOL. No dia 5 de novembro, a minha filha fugiu de casa de vez, dizendo que ia lutar em prol da causa, que ia morar numa casa mantida pelos patrocinadores do movimento Black Bloc, e que não era pra gente procurar ela. Eu e meu marido começamos a nos desesperar, né? E alguns dias depois, ela me ligou dizendo que ela precisava de uma autorização por escrito, porque os maiores de idade da casa exigiam dos menores de idade essa autorização para que eles permanecessem na casa. Nesse momento foi que ela se perdeu. Acho que não permitiram com que ela ficasse no lugar em que ela estava, e ela começou a andar de ocupação em ocupação. Isso nós soubemos posteriormente, porque ela simplesmente desapareceu. Nesse ínterim, nós fomos ao DECAV, ao DPCA, voltamos algumas vezes ao Conselho Tutelar. Todos eles nos instruíam a não fazer nada.
Nós pedíamos investigação no DECAV, eles diziam que não podiam fazer investigação porque ela tinha saído da nossa revelia. Nós pedíamos pelo menos um mandado de busca e apreensão, porque pelo menos um policial para ajudar a gente nas investigações, etc. Mas a gente não teve ajuda de espécie alguma. A única coisa que nós tivemos foi um cartaz de desaparecida que o DPCA nos forneceu. Nós tiramos centenas de cópias e colocamos pelo Rio de Janeiro, nos bairros do Rio de Janeiro, onde nós sabíamos que havia movimento de adolescentes vestidos de preto. O intuito desse cartaz não era encontrar a minha filha. O intuito dele era fazer o reverso. Fazer com que as pessoas que estivessem com ela se sentissem inibidas, se sentissem coibidas em permanecer com ela ou na companhia dela. Como nós íamos em diversas manifestações, a gente viu que isso estava fazendo efeito, porque ela simplesmente desapareceu. Ela desapareceu a gente não achava, mas ela também não se colocava em risco. 1 mês e 3 dias depois que a minha filha fugiu de casa, ela voltou. Magra, esquálida, doente, vestida como uma mendiga, toda suja, fedida, mas com os ideais socialistas firmes na cabeça. Ela ia mudar o mundo, vestida de mendiga. Ela queria pegar algumas coisas, nós deixamos. Como nós já havíamos andado por todos os órgãos que poderiam ajudar e eles mesmos nos instruíram a não fazer nada, a gente não pôde fazer nada a não ser deixar ela pegar as coisas dela e oferecer uma carona, para de repente ter uma ideia de onde ela estava, né? A carona que ela pediu foi para a ocupação do Pedro II em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E lá a gente ficou sabendo que havia outros adolescentes na mesma situação e lá dentro também. Algum tempo depois, minha filha apareceu em casa novamente, dessa vez no meu serviço, acompanhada de uma trupe, eu não tenho outra palavra menos ofensiva. Eram adultos vestidos em andrajos como ela, todos com flores na mão. Parecia que eu tava num filme. Com flores nas mãos, com véus, ridículo. E ela apareceu com eles, me abraçou, todos me abraçaram, mas você via que não eram os adolescentes que eu estava acostumada a ver nas manifestações. Era diferente, eles eram adultos já tinham saído da puberdade. Ou seja, minha filha já tinha migrado para outro grupo. Umas 2 ou 3 vezes me ligou e para dizer assim, eu tô viva, né? E em uma dessas vezes, com aquele apelo que eu tinha, volta para casa, pelo amor de Deus, a gente tá super preocupado, você pode continuar com os teus ideais, só não precisa ser tão drástico. Eu falei, tua família, você não pensa na gente, na nossa preocupação? A resposta dela foi a que mais marcou, essa foi a que mais marcou, por isso que eu acho importante dizê-la. Muito seca, ela me disse, o meu grupo
desconstrói esse conceito de família. Para mim, eu tenho consideração por você porque você me criou desde que eu nasci. Mas para mim, vocês e as pessoas aqui de fora são a mesma coisa. Foi isso que eu ouvi da minha filha, da boca da minha filha, da maneira mais seca e fria que ela conseguiu dizer. Ela realmente estava se esforçando em desconstruir e ir contra tudo que ela sempre aprendeu, contra tudo que ela sempre viveu dentro de casa. Posteriormente, nós ficamos sabendo que esses adultos fantasia eram alunos da Unirio. Eles estavam na ocupação da Unirio. Minha filha ficou andando de ocupação em ocupação, assistindo palestra, participando de coisas que eu não posso nem citar, experimentando drogas que eu nunca tive contato. Isso dito por ela mesma depois que ela voltou para casa. Inclusive ela mesma relatou que tem muitas coisas além das palestras que os professores, que os socialistas proporcionaram nas ocupações. Quando as ocupações acabaram, foi o que nos ajudou a reaver a minha filha, porque ela acabou na casa de uma menina que ela conheceu nas ocupações e voltou em casa para buscar mais roupas. Eu aproveitei para conversar com ela e ela se convenceu de que não tinha sentido ela ter abandonado a escola para ficar morando na casa de alguém que ela mal conhecia, de favor, causando transtorno, e ela se convenceu. Então nós entramos no carro e fomos até a casa dessa menina para buscar as coisas dela. Chegando lá, essa menina conseguiu convencê-la a não voltar. Foi aí que nós conhecemos o pai dessa menina. Ficamos sabendo também que a história que ele tinha ficado sabendo para aceitar a minha filha na casa dele era fantasiosa, era mentira das duas. Elogiou minha filha, dizendo que ela era educada, que ela ajudava nos afazeres da casa, fazia comida, limpava muito bem a casa. E isso me deu tristeza, porque qual o sentido, em nome de uma ideologia que eles permitirem, não sei quem era o mentor disso tudo, permitirem com que uma menina de 16 anos saísse da casa dos pais à revelia deles, abandonando a escola, para ficar lavando, cozinhando na casa de uma pessoa que ela mal conhece. Eu fiquei me perguntando o tempo todo por que ela tá aqui, se ela tem casa, se ela tem o quarto dela, se ela estuda numa escola particular, não tem sentido. Enfim, munidos do endereço, do nome do senhor, do nome da filha desse senhor, inclusive a filha também completamente alienada, assim como a minha filha, nós voltamos à nossa peregrinação, DECAV, DPCA, até que nós paramos no Ministério Público do Rio de Janeiro. Eles ouviram o nosso relato, pediram um mês para
dizer se iam ou não aceitar a denúncia. Um mês depois eles disseram que iam aceitar a denúncia. E aí, quando eles disseram que aceitaram a denúncia, eles já disseram também que eles poderiam emitir o mandado de busca e apreensão da minha filha e que nós poderíamos processar esse senhor e a filha. E saímos do Ministério Público, então, e fomos até a casa da menina. Falamos com o senhor e expomos tudo e dissemos para minha filha: você tem a opção de sair agora antes que eles sejam prejudicados. Foi assim que nós fizemos com que a minha filha voltasse para casa. Quando ela voltou, meu comércio já estava abandonado, nós já estávamos falidos porque 3 meses procurando por ela. Quando ela voltou, em uma semana a gente desfez a casa toda e fugimos literalmente do Rio de Janeiro para tirar a minha filha do meio daquilo tudo. Foi assim que nós paramos em Campo Grande. Nós tiramos a minha filha. Acabou o embate físico, tiramos a minha filha daquela loucura toda, daquele estímulo todo que ela estava tendo. Mas nós perdemos a nossa filha. Ela nunca mais voltou a ser a mesma. O que fizeram com a cabeça da minha filha eu não vejo como voltar atrás. Ela fala em voltar para o Rio de Janeiro quando fizer 18 anos. Ela já tá fazendo planos para isso. Os ideais de esquerda, os ideais socialistas, o discurso de que Cuba não é tão ruim assim, continuam. E eu não tenho... Se eu não me apegar em Deus, não tem outra frase pra dizer a não ser essa, que eu perdi a minha filha. Por isso é que eu e meu marido achamos super importante expor a nossa vida assim, para que outros pais tomem consciência da gravidade do que a gente está passando dentro das escolas. Para que eles tomem consciência da gravidade do risco que os nossos filhos estão passando. Estão correndo, aliás. E não... E fiquem em cima. Não permitam que os filhos deles também sofram essa lavagem cerebral. Desculpa. Que a minha filha sofreu. Eu não sei qual o padrão que eles usam. Eu sei que é muito efetivo. Eu não sei qual o argumento que eles usam, mas, aliás, eu sei. Eles pegam justamente o adolescente na fase em que ele tá mais suscetível. Minha filha foi pega na fase em que ela estava mais suscetível, em que ela estava buscando um ideal de vida.
e usaram a mente limpa e bem intencionada da minha filha para enfiar um ideal que ela acha que é o correto, que ela acha que vai mudar o mundo, que ela acha que é o ideal para toda a sociedade. Em prol de poder. É isso. O apelo é que os pais se conscientizem. Só isso.